Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o profissional da moda, o designer de moda. E para isso, contaremos com a participação do Márcio Banfi, que é licenciado em Artes Plásticas pela FAAP. Fez especialização em moda pela Faculdade Santa Marcelina. É coordenador da pós-graduação em Styling e Imagem de Moda e professor da Faculdade Santa Marcelina. Stylist, foi diretor de moda de revistas como a Gloss, da Editora Abril, e Le Officiel do Brasil. Hoje em dia é diretor criativo da revista Catarina. E o Lohan Augusto, que é graduado em Design de Moda pelo SENAC, foi assistente do estilista Arnaldo Ventura, foi residente da Casa de Criadores. Ganhou o prêmio como melhor estilista com uma bolsa para estudar na Esmond de Paris. Em 2012, criou sua própria marca, Lohan Augusto. Eu agradeço a presença de vocês. Poderíamos começar com um caso, uma piada a respeito da profissão. Assim, na verdade, o mundo da moda é uma piada. Assim, a gente tem piadas o tempo inteiro, né? Porque é muita ralação, todo mundo acha que é um mundo glamuroso, mas não é muita ralação. Então a gente acaba dando risada o tempo inteiro de casos que acontecem. Eu acho que, normalmente, os casos mais engraçados envolvem celebridades, né? Celebridades que a gente, de repente, ou faz uma roupa, ou produz uma roupa, chega na hora a pessoa não quer, ou devolve tudo rasgado, ou tudo sujo, né? Assim, enfim, acho que isso são coisas que costumam acontecer bastante. Então eu acho que, fora isso, acho que o mundo da moda realmente são muitos casos. Se a gente fosse contar seria muitas piadas, eu acho. Assim, é um caminho bastante complicado. O que eu acho mais recorrente comigo é que quando eu falo que eu sou designer de moda, sou estilista, as pessoas perguntam assim, você acha que eu estou bem vestido? Eu falo assim, olha, não é minha profissão julgar o que você está vestindo. Assim, o que eu faço é criar produtos, eu crio desejos, mas eu não julgo as pessoas pelo que elas estão vestindo ou dito que elas devem vestir. Isso não existe, na verdade. Isso é uma grande ilusão sobre que os estilistas não ditam o que as pessoas devem vestir. Quer dizer, ele não diz o que é o certo e errado, como algumas revistas até fazem. A revista ela mostra um caminho, né? Ela mostra as tendências, mas ninguém dita como as pessoas devem se vestir. Né? Isso é um grande equívoco. Principalmente os estilistas. Principalmente né? Os estilistas é bem difícil. Eu, como editor, dependendo da revista que a gente trabalha, eu tenho que falar. Assim, todo mundo quer saber o tal do certo e errado da moda. Eu também sou super contra, mas a gente tem que encontrar um caminho para falar, como o Lohan falou, falar dicas, dar toques, isso aqui pode ficar mais legal se você tem esse corpo, isso aqui fica melhor. Agora, o que o Lohan falou é um caso muito recorrente, né? Os amigos falam, você não pode ir lá na minha casa, me ajudar a escolher a roupa para o casamento, você não pode arrumar o meu armário. Não, eu não posso. E é muito específico. Se eu fizer, eu vou cobrar. A gente tem que explicar, nós não somos personal stylist, que é a pessoa que faz isso, que tem esse serviço. Existe. Só que nós não somos isso, nós fazemos um serviço totalmente diferente. Inclusive, o Márcio faz um serviço e eu faço outro, são coisas bem distintas. Então, vamos pegar o que somos. Quer dizer, o que faz um designer de moda? O que ele pode fazer? Bom, tem 1000 opções, na verdade, né? Porque por cima a gente chama de design de moda, só que dentro de design de moda tem várias ramificações e segmentos, né? Que tem, no caso, o stylist, que é exatamente o que o Márcio faz, que ele dá a imagem de moda, ele traz a imagem de moda, ele trabalha com o que os estilistas estão fazendo e constrói aquela imagem de moda, né? E o designer de moda, que é a pessoa que ela cria um produto de moda e faz com que aquilo seja comercializado e seja desejado, cria desejos ou até necessidades, né? Não necessariamente ele cria desejo, mas sim, às vezes, necessidade. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com roupa esportiva, ela cria uma necessidade, certo? É designer de moda, mas que cria uma necessidade. São vários tipos. Acho que o designer de moda, hoje em dia, né, ele tem muitos caminhos.
ele pode ter a marca própria, ele pode fazer figurino, ele pode trabalhar para outras marcas, ele pode fazer roupas extremamente simples e baratas, ele pode ter um e-commerce, ele pode... Eu acho que assim, às vezes até o jovem, eu acho que ele é pouco informado e na cabeça do jovem, e eu acho que o Lohan pode até complementar, o jovem muitas vezes ele acha que é assim, ele vai se formar, ele vai ter que abrir uma marca, ele vai ter que ser famoso, e não é bem isso, ele pode fazer 1000 coisas, né? Assim, uma coisa que até eu acho que hoje em dia está cada vez menos, os meninos alunos, né, primeiro, segundo ano, eles não fazem roupa para vender, faz camiseta, estampa camiseta, faz short, vende, né? Assim, uma coisa que eu como professor, eu tento bastante estimular isso, e é uma coisa que eu vejo cada vez menos acontecer. Mas eu acho que é uma carreira muito extensa, assim. A carreira de moda hoje em dia é muito aberta, muito ampla. Você pode trabalhar com 1000 coisas, né? Então, mas os jovens que eu atendo, que se interessam por moda, eu acho que assim, o que eles falam, eu quero ser estilista, desenhista de moda. É o que dirige a pessoa para o curso? Inicialmente sim, as pessoas vão por esse caminho, mas dentro da faculdade elas descobrem que, por exemplo, elas não têm aptidão para criação e aí elas acabam indo para modelagem, né, que é a parte de manufatura, de desenvolvimento do produto, que às vezes elas se encontram muito mais no desenvolvimento do que na criação. Que é maravilhoso, inclusive. Que também é maravilhoso, exatamente. Porque é uma área super carente, a área de modelagem, paga bem, e é uma área carente, é difícil fazer modelagem, né? O que é fazer modelagem? Bom, é a parte de planificação do desenho, né? Ele traz o desenho para a realidade. O modelista ele entende aquilo, o estilista explica como ele quer, o que ele quer, e o modelista ele traz aquilo para a realidade, para o planificado. Ele faz as numerações, os modelos. Não, ele cria o molde, né? De acordo com o desenho. O estilista, o designer, ele desenha, tem o desejo dele ali que ele quer transformar em roupa, e aí o modelista, ele torna aquilo possível. Então ele passa para o papel primeiro, para depois... ele entende matematicamente falando e geometricamente falando, ele vai entender o corpo e o desenho e vai fazer com que aquele tecido se transforme numa roupa, né? Com corte, com costura, com pence, com tudo que a roupa vai precisar. Então o modelista... é um trabalho genial, realmente é muito importante. E eu acho que é como o Lohan falou, hoje em dia no curso, o jovem vai achando outras coisas, de repente ele descobre no meio do curso que ele quer fazer figurino, ou que ele quer ser stylist, que ele quer ser produtor de moda. Porque eu acho que hoje em dia a procura por um curso de moda é estranha, porque tem muita gente que confunde assim, eu gosto de moda ou eu gosto de fazer moda. Então, assim, tem um monte de gente que gosta de ir no shopping comprar roupa. Aí essa pessoa acha que ela é uma designer. E ela não é uma designer, né? Então isso Mas é o curso ensina a ser uma designer também. Sim, sim. Mas na verdade eu acho que a pessoa tem que ter um interesse. Eu sempre tive interesse por design em geral, não necessariamente moda. Eu sempre gostei de design que envolve desde um mobiliário até um objeto comum como um copo. Eu olho para isso, eu acho isso interessante, o design em geral. Agora, a pessoa que gosta só de moda, ela gosta da parte, às vezes, mais supérflua, sinceramente. Então, vamos pegar, você falou alguns termos. Produtor de moda, o que seria isso? Produtor de moda normalmente é quem trabalha em revista ou filme publicitário, que ele sai à caça de roupas já prontas, como o Lohan falou. O meu trabalho, por exemplo, como stylist, eu trabalho com a roupa pronta. Na faculdade, como professor, eu estimulo o aluno a criar, a ser um designer. A minha profissão é pegar essa roupa que já está pronta e transformar ela numa imagem de moda, né? Que não é exatamente a roupa. É a mistura daquilo, colocar a blusa com a calça, pensar num cabelo, pensar numa maquiagem, e aí a gente vai desenvolvendo. Então, o produtor, ele é quem vai atrás dessas roupas para o editor finalizar. Então, um produtor de moda, hoje em dia também, assim como o modelista, é uma profissão super em alta, está crescendo cada dia mais. É carente de gente boa, tem muita gente, mas gente boa tem pouco. É interessante que as pessoas precisam ter um olhar, o produtor de moda ele precisa ter um olhar bem interessante para saber o que é interessante para levar para o stylist. Porque também é o que o Lohan estava falando, ele se interessa em design. O estilista, né, o aluno, o aspirante a estilista, ele tem que gostar de outras coisas, ele tem que entender, ele tem que ver arte, ele tem que ver cultura de rua, ele tem que reparar em tudo, ele tem que gostar, não é só a roupa, a moda, né? E para entender a moda, tem que entender que culturalmente a moda, né, como a gente estava falando de uma coisa meio fútil, a moda é zero fútil. A moda não tem nada de fútil, absolutamente nada. A moda é uma coisa extremamente importante, historicamente, culturalmente para o mundo.
A gente descobre que época que acontece tal coisa pelo figurino, né? Então, assim, quem estuda sabe. Então, a gente olha uma coisa, isso aqui é século XVII, isso aqui não sei... Década de 60. Década de 60, década de 70. E a roupa da época, ela é um espelho do que está acontecendo. A moda, ela dita normas sociais. É o quê? Desculpa. A moda dita normas sociais. Ou ela é reflexo das normas sociais? Oi? Ou ela é reflexo? Eu diria que ela dita um pouco, por conta de por exemplo, tem séculos específicos que não poderia se vestir certas coisas. Então, assim, por conta da moda, a moda ditava um pouco. Não diria nem tanto que ela acabava tomando uma vivacidade específica. Ela é muito viva. A moda, eu acho que recebe e reflete de outro jeito. Ela recebe de um jeito e reflete de outro. Então, por isso que eu acho que... Acaba sendo um pouco ditatório, eu acho que acaba sendo um pouco. Mas a imagem que se passa, né, na mídia é um pouco um glamour, né? Eu já vi pais indo contra disso nos seus filhos, falando, é uma profissão que não tem importância para a sociedade, é supérfluo, né? Você respondeu já que não é bem assim. Não, zero supérfluo, zero mesmo, assim. Supérfluo talvez um consumismo louco, desenfreado. Porque isso, na verdade, isso não só na moda, isso em qualquer coisa, ter um consumismo desenfreado não é legal. Mas talvez a moda envolva isso porque a moda envolve aparência, né? Então eu acho que o problema da aparência é o maior problema da moda, né? Porque envolve ego, envolve você estar bonito, ou supostamente estar bonito, ou supostamente fazer coisas bonitas. Mas de futilidade, não existe, é um mercado mesmo, né? Fala que é uma indústria das maiores do mundo. Do Brasil já foi a terceira, hoje em dia não é mais, mas já foi a terceira. Então, assim, eu acho que... Eu acho que hoje em dia os pais estão mais tranquilos em relação a essa profissão. Eu acho que eles já sabem que isso existe um mercado por trás. Mas também é isso, né? A moda ela é interessante porque ela é diferente da arte, por exemplo, que arte é um modo de expressão e ponto, né? Mas assim, ela não tem exatamente uma utilidade como a moda tem. A moda, as pessoas precisam se vestir. Então, de alguma forma, eu vou ter que ir numa loja e comprar uma calça porque eu não vou poder andar pelado. Então, a moda tem essa função, essa responsabilidade. E na arte, não. Então, isso faz com que a moda se volte demais ao mercado, às vezes. Mas, por trás disso, é como eu estou falando. É impossível a gente pensar em moda e não pensar em arte, não pensar em cultura de rua, não pensar em cinema, em música, né? É impossível. Mas antes de tudo a gente precisa sim do glamour, porque o glamour ele funciona como um grande marketing. A gente precisa disso para mover a indústria, para fazer com que as pessoas criem desejos. Infelizmente, e felizmente também, a gente precisa do glamour para alimentar essa indústria, entende? Preciso saber costurar para fazer moda antes de entrar no curso de moda? Não. Não? Eu acho bom. Seria bom saber. Eu, como profissional que dou aula há 15 anos, eu acho bom. Seria interessante. Eu não sou formado em estilismo e eu sei costurar desde os 11 anos. Porque eu gosto. Eu aprendi com a minha mãe, sei costurar, não sei modelar. Sou péssimo em matemática, mas eu sei costurar. Mas não é um requisito básico. É legal, se a pessoa tiver interesse, vai fazer um curso, tem Senai, tem um monte de cursos extremamente interessantes de corte e costura e que eu acho que eles ajudam depois. No passado recente, a gente tinha em cada esquina dos bairros um curso de corte e costura. De corte e costura. Não tem mais, né? Não, e não tem mais, hoje em dia, nem costureira de bairro, o que é tá cada vez mais escasso. A costureira, que era uma coisa tão comum na minha época, né? Assim, quando eu tinha 16, 17 anos, 18, sei lá, que eu mandava fazer as minhas roupas, eu tinha 3 no meu bairro que eram as minhas que eu ia sempre, assim, porque eu não achava a roupa que eu queria usar. Mas eu acho que seria legal, assim, não é um requisito, assim, não é realmente necessário, mas que é legal, E bom. desenho? Preciso saber desenhar para entrar na moda? Também não. Porque o curso Santa Marcelina exige, né, tem uma prova específica de desenho. Eles têm o Senac não, um né? enfoque mais específico nessa. Como eu penso que a Santa Marcelina ela tem um enfoque de criar pessoas para trabalhar no birro criativo, né? Nessa parte mais de criação, de desenho, eles são muito fortes nisso. O Senac já tem um outro enfoque, trabalhar com a indústria, trabalhar com confecção mesmo. Então, assim, cada faculdade tem um enfoque muito específico. Então, é bom procurar o enfoque antes. É legal o estudante, né, que está no colégio, procurar saber
o que cada faculdade oferece de mais forte, né? E atrás disso. Mas o desenho ele não é necessário. Eu mesmo, assim, eu cheguei na faculdade super cru, não sabia costurar. Hoje em dia, assim, eu tenho noções de costuras muito boas. E desenho? Também, eu desenho muito bem hoje, mas eu cheguei muito cru. Você pode aprender a desenhar no curso. Eu aprendi lá, desenvolvi eles passam, a faculdade eles passam técnicas para você desenvolver. Não é um dom de nascença. Não, tem gente que tem o dom de nascença. Tem gente que nasceu desenhando. Tem pessoas que são muito boas já. Mas assim, no caso da Santa Marcelina, por exemplo, sim, é uma habilidade, né? Você precisa saber o mínimo, mas na verdade, assim, as pessoas que estão lá avaliando aquilo são pessoas extremamente competentes que sabem entender ali se aquela pessoa, por mais que ela não saiba desenhar, se ela tem um traço solto, se ela tem desejo mesmo daquilo. Às vezes o desejo é muito maior. Então, assim, e tem gente que sai da faculdade não desenhando bem. Se forma não desenhando bem, porque às vezes não gosta, não consegue, e vai para outras áreas da moda. Ou fica ainda sendo estilista. Sim, né? Assim, ele senta com alguém do lado e fala assim, aqui eu queria uma coisa meio assim. Ou tem gente que monta já direto no manequim. Tem muitas aptidões, né? Então, assim, é importante saber desenhar depois, mas assim, é diferente saber desenhar e você ser um estilista. Você aprende, como o Lohan disse, tem coisas que você aprende tecnicamente. Então, assim, os desenhos técnicos, por exemplo, você aprende. É impossível não aprender. Isso é mais importante. Hoje em dia eu nem desenho croquis. Isso exatamente é um glamour. Na real, a gente não faz isso. Eu faço desenho técnico e o desenho técnico ele tem que ser bem claro para o modelista entender. Isso é o mais importante, é o desenho técnico. Croquis é um glamour que, na verdade, é exatamente um glamour. Desenho técnico que é geometria? Oi? É geometria? Não, é a peça ela desenha de forma planificada, ela é aberta. Você vê as mangas, você vê os detalhes, você vê botões, você desenha tudo que precisa ter a peça e o modelista ele vê aquele desenho técnico e aí, a partir daquilo é que ele começa a fazer modelagem. Você nem faz croquis na criação? Não faço. Na real, não faço. É como se fosse a peça fotografada. Assim, ela aberta. Imagina aberta, você colocar a peça no chão, ela aberta, é como se você visse a peça assim. Bem perfeitinha, tudo certo, bem geometrizadinho. E tem gente que adora fazer essa parte, né? Tem gente que acha tem empresas meio chato. que tem profissional que só faz isso. Tem 1000 empresas que tem só os desenhos técnicos, os desenhistas que fazem o desenho técnico. Então, você entrou falando da relação. Vamos falar da relação? Quer dizer, que relação é essa da profissão? A relação? Assim, tem uma frase que eu gosto muito, assim, que é 95% relação e 5% inspiração. Já foi usada aqui em vários programas. A moda, ela exige muito, porque existe um mercado altamente competitivo, gigantesco, egocêntrico, que se você não ralar muito e não mostrar o seu trabalho, outros vão ralar e vão passar na sua frente. E você vai perder o seu espaço. E é um mercado que ele depende muito de uma correlação de profissionais. Né? Então, como o Lohan disse, começa desenhando, depois vai para modelista, depois vai para costureira, daí depois vê o caimento, vê se aquilo. Antes disso tem uma super pesquisa do estilista, ele vai pesquisar tecido, vai em 1000 lugares, né? Pesquisa não é só o tecido, a pesquisa da superfície, que tipo de coisa que ele quer, qual que é o toque. Tendência, que está realmente... Tendência. A gente precisa trabalhar com tendência porque necessariamente não o que você quer fazer é o que as pessoas querem consumir naquele momento. E a gente, para mover a indústria, a gente precisa respeitar o consumidor. O que o consumidor quer? Se você quer mover a indústria, você precisa respeitar o que o consumidor quer. Nem sempre aquilo que eu tenho vontade de fazer é necessariamente o que ele quer ou o que ele aceita. Quer dizer, porque você também propõe uma tendência ou não? Depende. Aqui no Brasil não se aceitam muitas coisas novas. O consumidor real, o que move a indústria, ele é um pouco mais... Ele não é tão receptivo, ele trabalha muito mais com a tendência, né, do que com o novo. Na Europa é diferente. Na Europa se aceita muito mais o novo e as pessoas procuram o novo, né, como para demonstrar identidade. As pessoas querem ter uma identidade diferente da outra. Ou seja, na verdade, começa lá. Exatamente. Então lá eles aceitam o novo. Depois de 4 ou 5 anos a gente começa a aceitar também. Aquilo que há 4 anos atrás foi novo lá. Né? Aqui chega muito digerido, as pessoas só gostam do que está já digerido. Né? Uma cultura colonizada ainda. Ruim. Assim, o caso do Lohan é uma coisa mercado, né? Que ele é o estilista. Eu tenho um lado um pouco mais romântico ainda, né? Assim, porque para mim o importante é pegar todo esse trabalho que foi tão grande e continuar esse trabalho.
Então, assim, eu adoro uma frase que uma editora da Vogue, da Bazar antiga, chamada Diana Vreeland, comenta. Ela fala assim, a gente não pode dar o que o cliente quer, é o que ele ainda não sabe que ele quer. E eu adoro essa frase, eu acho que essa frase me move no meu trabalho, porque eu acho um pouco isso. Mas, sim, ele tem razão. Aqui a gente tem uma dificuldade de aceitação muito assim, a dificuldade é muito maior. Mas a gente não pode deixar de tentar. Assim eu acho, né? Porque senão fica tudo muito chato. No meu trabalho eu tento introjetar aos poucos, sabe, o novo. Não de forma tão agressiva, porque senão eu não consigo vender, eu não consigo mover. Não choca, claro. As pessoas são muito... E afasta. É muito difícil. Então você tem que introjetar bem levemente, sabe? Mostrar o novo. Olha, isso aqui dá pra combinar com o que você tá acostumado, sabe? É bem específico. Agora, tem uma coisa dessa relação que, assim, que eu acho essencial, que precisa estudar muito. E é um estudo que não para nunca. Não para. Quem faz moda, arte, é uma mente que não para, minha cabeça não para. Eu estou o tempo inteiro pensando numa coisa, aí eu penso em alguma roupa que eu vi na rua, ou eu vou no cinema e fico olhando o figurino, ou eu escuto uma música e eu imagino aquela música visualmente, e eu fico de olho nos jovens estilistas. Eu já trabalhei com o Lohan, eu já fiz um desfile dele. A gente fica o tempo inteiro estudando, além de estudar mesmo. Pega livro, vai estudar história da moda, história da arte. Eu tenho alguns jovens que falam, quero fazer jornalismo de moda. Faço jornalismo ou faço moda? Faz jornalismo e depois vai pra moda. Eu também É que eu acho, assim, a gente está num momento da vida que existe um boom das blogueiras de moda. Isso. E todo mundo quer ser blogueiro hoje em dia. Claro. Porque foi realmente teve realmente uma explosão dessas pessoas, né? E virou um mercado, né? Virou um mercado, tem o seu valor, acho que não é todo mundo que é bom, mas tem o seu valor, obviamente, se foi um fenômeno tão grande, a gente tem que parar e prestar atenção. Eu particularmente não acompanho nenhum, mas é um fenômeno, vamos olhar. Mas eu acho que isso acontecendo, as pessoas começaram a escrever cada vez pior. E o dom da escrita é essencial, você saber se expressar. Então eu acho o jornalismo, para quem é jornalista, eu acho o jornalismo essencial. Eu conheço ótimos jornalistas e eles são assim, meus ídolos. Porque eu adoro escrever, gente que escreve bem, eu adoro ler um texto e ficar claro para mim. Não, e a pessoa ela ter um conhecimento vasto, não adianta ela só saber de moda, ela precisa saber de conhecimentos gerais. Isso quem vai dar é o curso de jornalismo. E até porque eu acho que na moda, na verdade, no curso de moda, ele vai ter, esse estudante, né, esse profissional, ele vai ter alguns outros caminhos. Ele não vai ter esse caminho de estudar uma coisa para saber depois escrever sobre moda. Para escrever sobre moda, você tem que estudar sobre aquilo. E você não precisa necessariamente fazer isso num curso de moda. Você pode fazer um jornalismo, de repente fazer uma pós em moda, ou ir para o seu caminho sozinho, estudar muito a moda para conseguir falar sobre ela, né? Porque não necessariamente você vai... Para ser um jornalista, você não precisa saber desenhar, você não precisa saber modelagem, você não precisa saber produção de moda, você não precisa saber dessas coisas. Basta ele ter um olhar específico, ele gostar daquilo, ele saber identificar, né? Historicamente, quem já fez, quem não fez. O que é interessante. Falamos um pouco do mercado. Como é que é essa área? É fácil conquistar trabalho, emprego, salários como estão? Não. É como o Márcio disse, é uma área muito concorrida, são muitos candidatos por vaga e eles analisam muito a sua experiência de mercado, a sua capacidade, a forma como você se relaciona no trabalho, tudo isso é visto. Como em qualquer empresa, é analisado isso no candidato. Então, assim, é muito concorrido. Quer dizer, tem mais profissionais que o mercado. Tem muito mais profissionais. Exatamente. Assim, na verdade, ele aumentou. Com o boom da moda no Brasil, as faculdades começaram a surgir muitas faculdades de moda. Então, assim, o mercado ele está um tanto quanto muito concorrido, sabe? Todo ano são formados assim 80, 100 alunos por turma. Então assim, por faculdade. E às vezes, por exemplo, tem faculdades muito grandes que têm 2 turmas. Então você imagina como é que isso vai vendo, né? Claro que é interessante que vai dando as ramificações, né? Cada um vai fazendo uma coisa específica, mas se você for ver, os profissionais de moda são muitos mesmo. Ainda assim, mesmo com essas ramificações, é um mercado muito concorrido, até porque vivemos um momento de crise. Então, assim, se a gente teve um boom há 10, 15 anos atrás,
que foi surgimento de novas marcas, etc, etc. Muitas dessas marcas já se foram, acabaram, porque também todo mundo resolveu injetar e todo mundo quis concorrer diretamente com marcas que já estavam extremamente consolidadas, o que é um grande erro, porque eu acho que isso, o Lohan até pode, acho que ele concorda comigo, que assim, o aluno ele acha que ele vai já chegar arrasando. Já eu conheço, exatamente, eu conheço alunos que se formaram e o pai investiu 1 milhão de cara numa marca. A marca não durou 10 meses. Por quê? Porque não dá, não é assim, não é que da noite pro dia eu vou querer concorrer com a marca X que já está tem loja em todo o shopping. Não é assim, né? E nisso vão aumentando o número de pessoas que vão trabalhando, as empresas começaram a perceber isso e daí elas oferecem cada vez mais estágios mal remunerados, a relação é cada vez maior. Eu acho que eles, assim, tem casos até que é abusivo, eu acho, sinceramente. Então, assim, eu acho que o jovem tem que ficar super esperto com isso. E eu acho, como eu disse, assim, eu acho que ele tem que procurar também uma coisa dele. Pensa numa coisa que ele pode fazer. Ele pode trabalhar para outra marca, mas ele também pode ter uma coisinha ali pequena. O sonho começa pequenininho, depois ele vai aumentando, né? Eu acho que esse é o problema. Eu decidi montar a minha marca exatamente por isso, pela concorrência do mercado. Eu via que eu não conseguia ter espaço, mas não por conta do meu talento, mas porque o mercado ele não oferecia o que eu realmente idealizava, né? E não era nem um salário muito grande, alto, era um salário ok. Então assim, era muito complicado e aí eu comecei a sentir que eu estava muito limitado nessa parte de empresa. Eu falei assim, eu não me via trabalhando dentro de uma empresa de moda, eu achava um pouco limitado. Aí foi então que eu decidi montar a minha marca e eu estou muito bem com ela, estou super feliz e é isso. Os salários, eles são muito variáveis, assim. Existe gente que ganha muito bem? Existe. Mas existe também muita gente que ganha muito mal. E fica ganhando mal por 3, 4, 5, 6 anos. Então, é por isso que a gente fala tanto da relação, né? Assim, eu tô no mercado há 20 anos. Hoje em dia eu posso dizer que eu tô ok. Ok. Ok não significa nada. É apenas um ok. Então, assim, a gente demora mesmo, assim, é isso. Não pode achar que vai chegar arrasando, ganhando 15 mil por mês, porque não é assim. Quando eu entrei na faculdade, eu era muito iludido com isso. Eu achava que era um mercado muito mais aberto, as portas eram ser... Mas não é assim. Mas é porque todo mundo tem como né, as pessoas idealizam logo aquela marca, ou aquele estilista X que arrasou, que hoje em dia tem muito dinheiro, que é famoso. Então, as pessoas vão direto para isso, assim. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.